C'est loué, c'est loué, c'est loué. Acredito que todos conhecem o ditado que declara que os caminhos de Deus são insondáveis. De fato, em sua sabedoria incomensurável, Deus pode escolher revelar seu segredo de maneiras, digamos, inesperadas. Neste vídeo, ele revela o terceiro segredo de Fátima através de um telepata francês. Esta afirmação é confirmada na Bíblia no capítulo 33 do livro de Jó, no versículo 14. Deus fala. Porém, às vezes de uma maneira, às vezes de outra, e ninguém dá ouvidos. Jó 33, 14. Acontece que o Todo-Poderoso pode, de vez em quando, revelar um grande segredo. Por meio de um canal tão inesperado que suscita na mente de muitos uma certa dúvida. Para ilustrar isso, tomemos o exemplo do que aconteceu no nascimento de Cristo, há 2000 anos. Enquanto em Israel, muitos profetas e reis teriam gostado de ver e ouvir essas coisas, mas não as viram nem ouviram. Lucas 10, 24, aos sábios do Oriente, considerados pagãos, que o Altíssimo revelou a vinda à terra de seu Filho amado. Mateus 2, 1 a 12. Neste vídeo, vamos apresentar a vocês uma senhora, uma francesa. O nome dela é Rachel Fortune e ela se apresenta como telepata, ou seja, uma pessoa com telepatia. O dicionário define a telepatia da seguinte forma: faculdade de sentir a distância, extrasensorial. Correspondência de pensamento, de sentimentos entre duas pessoas distantes. Então, usando o dom descrito acima, a senhora Fortune decidiu fazer uma investigação sobre a pessoa de Cristo. Tendo entrado em esferas extrasensoriais, ela foi capaz de captar, em suas próprias palavras, algumas verdades ignoradas pelo grande público. Certamente não diremos que tudo o que é revelado a ela por meio deste canal é verdade, longe disso. No entanto, lembrem-se de um dos meus ditados favoritos, mesmo quebrado. Um relógio dá a hora correta 2 vezes ao dia, portanto, a senhora Fortune nos dá 2 verdades essenciais que podem virar o mundo de cabeça para baixo quando serem divulgadas. Também confirmam o que vos tenho dito desde o início sobre o terceiro segredo de Fátima. A. Cristo é negro. B. Cristo é africano. C. Cristo apareceu em um certo período em um país no oeste da África Meridional, sudoeste. D. Este país é Angola, mas vamos passar a palavra à senhora Fortune. Para quem não me conhece, meu nome é Rachel Fortune, pratico a hipnose regressiva esotérica. Acerca de Jesus, ele nasceu em um pequeno povoado e em relação à cor da sua pele. Era ele o único a ser negro ou havia outros negros como ele no povoado? Ele era o único. E como os outros estavam reagindo, eles sabiam que existem negros. Esta particularidade confirma o fato de Maria ter sido inseminada, visto que Joseph era branco e Maria virgem. Esta anomalia corrobora o fato de que ela foi inseminada. Na verdade, ela serviu de incubadora. Hoje criamos corpos assim em incubadoras artificiais. Isso era algo que ninguém conseguia entender na época, então Maria era a incubadora.
Por que Cristo escolheu encarnar em um corpo negro? O que motivou sua escolha? Ele não escolheu, ele apenas aceitou. Cristo afirma que essa diferença deve lembrar a todos a igualdade entre os homens. Como os negros eram considerados naquela época, eles não eram mal considerados, ainda não eram perseguidos naquela época. Eles estavam concentrados principalmente na África do Sul na época. Na costa oeste, enquanto crescia, Jesus teve algum dom específico? Ele tinha muitos sim. Mas quais? Ele levitava muitas coisas, ele ajudava muito o Pai, às vezes. Quando ele estava consertando telhados, embora tivesse apenas cerca de 10 anos, era capaz de levantar vigas extremamente pesadas, tinha uma força sobrenatural. Já que tinha a habilidade de controlar sua mente, Jesus dominava a matéria. O que mais ele conseguiu fazer? Ele era considerado um curandeiro, cada pessoa que se sentia mal, assim que a tocava, ficava imediatamente melhor. Cristo não podia ser produto da procriação, isso era impossível. Também era de uma cor diferente em comparação com seus pais biológicos porque ele era negro. Joseph era ruivo com uma grande barba, era carpinteiro, marceneiro. Jesus foi como um presente do céu para o pai e a mãe. Eles ignoravam porque ele nasceu entre o burro e a vaca em um estábulo. Em todo caso, ele teve que permanecer escondido até os quase 30 anos. Sua cor preta talvez fosse muito mal percebida naquela parte do mundo. Ele tinha alguma habilidade na época? Sim, de que tipo? Desde o nascimento, ele tinha o poder de mover o que quisesse. Se ele queria um objeto, olhava para ele e o objeto vinha até ele. Ele tinha um dom especial para animais, ele falava com eles. Ele se conectava com eles, ele podia acariciar qualquer animal selvagem sem nunca ser atacado. Ele também tinha o dom de se conectar com as pessoas, ele tinha um conhecimento perfeito do corpo humano. Muito melhor do que a medicina moderna de hoje. Portanto, chegamos ao fim de nossa investigação sobre Cristo. Fornecerei informações adicionais sobre este assunto e responderei a algumas questões levantadas durante a primeira parte. Devo dizer para acabar que foi captado que a fonte de vida envolvida no corpo de Jesus foi colocada na África, mais precisamente em Angola.